Vou passar a palavra agora, então, para a Josiane e para o Cristiano, trazerem um pouco aí sobre os 1.000 indicadores e um caminho para a melhor relação de custo-benefício na adoção de métricas hospitalares. Muito bem, muito bem. Todos me escutam bem? Priscila, me escuta bem? Tudo certo? Sim, eu tô te ouvindo. Ah, então tá bom, só para dar um feedback aqui. Legal, pessoal, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com mais de 400 pessoas nesse minuto. Parabéns, Muricy, mais uma vez pelo evento e cada vez batendo seus recordes aí. A gente estava conversando um pouquinho antes. Isso é um melhor feedback que a gente pode ter de ter feito boas escolhas. Eu estou aqui representando a Winou. Eu entrei na empresa esse ano e nunca tinha trabalhado no setor da saúde. Eu vim do mundo jurídico, atendia muitos hospitais, muitas clínicas, mas sempre no mundo jurídico e fiquei muito surpreso, né, com algumas características que a gente tinha, que eram diferentes nesse contexto. E, e deixa eu só compartilhar a tela aqui enquanto eu estou falando. Acho que todo mundo já está vendo agora. E, e uma coisa me chamou muita atenção, porque a Winnow, com 10 anos de mercado, né, especificamente na saúde, uma empresa que nasceu já de uma outra empresa que atuava no mercado da saúde há mais de 20 anos, quando ela foi fundada, hoje com 30, que é um negócio que ainda existe, né? É um outro negócio que é um software de gestão, um RP da saúde. Então, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de indicadores que existiam no estoque da Winnow. E esse estoque formado por demandas que vinham dos seus clientes. Hoje a Winnow tem mais de 400 clientes, a grande maioria hospitais, muitas clínicas, muitos laboratórios, muitas operadoras de saúde, né? E é um acervo riquíssimo. E, e a gente, os projetos ainda eram muito sob demanda. Isso me deixou encucado, porque pô, se a gente tinha um acervo com mais de 7, 8 mil indicadores, acreditem vocês, por que que ainda os projetos começavam com uma folha em branco? E então a gente organizou, e por isso o título aqui da proposta desse encontro, que é os 1.000 indicadores e um caminho para melhor relação custo-benefício, porque a gente organizou mais de 1.000 indicadores, assim, vamos ver os 1.000 mais usados, para tentar criar uma oferta, para ter um caminho feliz, uma adoção mais rápida e uma relação custo-benefício melhor para os clientes. Dentro desse contexto ainda, eu quero compartilhar uma coisa bem interessante, eu acho que todo mundo vai entender aqui, que está nesse mercado. O estudo do observatório, né, da ANAP, ano passado, concluiu na pesquisa que existem mais entre 50 e 100 sistemas, softwares, rodando para que um hospital opere em alta performance. Então, você tem um sistema específico para folha de pagamento, que tem indicadores importantes, porque você tem que ter gestão sobre a disponibilidade dos recursos humanos, por exemplo, né? Afinal de contas, o hospital trabalha 24 por 7. Você tem um software, então, sei lá, um sênior da vida, grande parte aí provavelmente usa esse sistema, um TOTUS. Você tem um software de gestão da instituição, assim, o core ali, que é geralmente um TASI, MV ou outros sistemas. Você tem um sistema lá de compras, que é um Bionexo, que é um GTPlan. Você tem um sistema lá de gestão de anestesia, um Anestec. Você tem um outro sistema de gestão de epidemiológico, um Vigispec. Ou seja, você tem 50, 100 sistemas. Você tem um sistema para agendamento de consulta. Você tem um sistema para agendamento, para gestão de porta de entrada. É fato. Todos aqui passam por isso. E quando a gente olha a jornada do cliente, do paciente numa instituição de saúde, ele vai passando por esses sistemas e deixando dados, vai deixando informação que certamente, no final da história, vai gerar uma receita
porque esse é o propósito também, né? Um dos propósitos da instituição, que tem que ser remunerada pelo serviço prestado. Então, você tem lá o medicamento que você já deu no pronto atendimento, às vezes de emergência, depois você tem o custo da consulta que ele fez, aí ele pode ser internado, você tem toda uma gestão de atendimento, de disponibilidade, de recursos, do estoque da farmácia, que é um outro sistema, da lavanderia, às vezes, que é um outro sistema. Então, assim, esse mundo de sistema, né, fragmentado leva e esses sistemas possuem dados isolados na grande maioria das vezes, né? Eu estou mostrando aqui 4 telas, um do Sênior, um do GT Plan e outras 2 aqui que eu não recordo agora de quem é, uma da Vidispec, e cada um tem seu painel de indicadores, né? E na operação, aquela pessoa que está ali comprando o medicamento, aquela pessoa que está ali faturando, que está fazendo a gestão de glosas, tem os seus indicadores operacionais. Mas qual é o indicador que existe de uma visão holística de toda a operação? E eu acho que o Muricy mostrou uma foto muito similar a essa no primeiro momento. Assim, é todo mundo pendurado nesse negócio que está indo por um caminho, né, dessa jornada da recepção até a alta, cada um com as suas características, aí dá para ver tamanho, peso, sexo, espécie, né? Tem até um cachorro aí pendurado, mas como eu Só disse o faltou o Muricy, balde com a criança. Perdão, Cris. Só faltou, se a no do moto Muricy cair, tinha um balde com a criança no primeiro dia. chega um vaso com a criança. Eu fui mais simpático aqui, coloquei um cachorro, e assim, quando cai todo mundo. Esse é o ponto, né? Então, assim, quando o paciente marca uma ressonância, uma tomografia e não aparece, pô, é um no-show de um tempo que a máquina ficou indisponível, que poderia estar faturando com outro paciente, ou até, não entrando tanto no mérito do faturamento, mas sob o ponto de vista assistencial, alguém deixou de ser atendido naquele horário que a máquina ficou ociosa, né? Mas todo mundo está no mesmo trem aí, está na mesma moto, como diriam os mineiros. Então, o que que a gente quer, né? Qual é a proposta da WeKnow para o mercado? A gente quer conectar isso tudo, a gente quer ser o consolidador desses dados e transformar esses dados em indicadores, em inteligência. E uma das premissas da inteligência artificial, e depois a gente volta nesse assunto, é ter dados. Se eu tenho dados, eu tenho subsídios para que os algoritmos consigam fazer previsibilidade, predição, prescrição e assim por diante. Medição. Então, o fato de ter 50, 100 sistemas, cada um isolado, cada um com o seu dash aqui. Imagine um gestor ter que decorar 4 logins e senhas, porque um pedaço das informações que ele precisa está numa tela, o outro pedaço está em outra, outro pedaço está em outra. Então, o que que faz a WeKnow? Ela consolida isso tudo. Então, a gente não substitui nenhum desses sistemas que o hospital já possui. O que a gente faz é consolidar isso tudo, como vocês estão vendo aí numa sala de um cliente nosso, é uma sala aqui de command center, que a gente chama, com 8 televisões, tem indicadores nessa tela que são do sênior, tem indicadores que é da sala de cirurgia, tem indicadores que vêm do software que faz atendimento, né? Do software lá que faz a transcrição de áudio, assistente virtual, que é do nosso colega aqui da Voicetone. Então, assim, eu posso consolidar todos esses dados. Esse é o nosso propósito, né? E com isso gerar valor para quem faz a gestão tática e estratégica da instituição. E até operacional, em muitos casos. Então, o que que a gente tem, né, para compartilhar com vocês, né? São 5 grandes motivos que nos fazem acreditar todo dia, quando a gente acorda, que a gente tem a melhor proposta para a área da saúde em termos de indicadores consolidados. A gente tem mais de 30 integrações nativas, então esses 1.200 indicadores que a gente tem num catálogo estão prontos para funcionar, integrados a um TASI, integrado a uma MV, integrado aos TOTUS, ao Sênior, ao GT Plan. A gente tem isso pronto. Eu estava conversando com um cliente nosso lá de Curitiba, a Quanta, clínica de diagnóstico por imagem, e lá ele usa TASI, e lá ele tem um software de atendimento para agendamento de consulta, e está tudo num painel.
né? Está tudo naquele command center, ou está espalhado em TVs com gestão à vista dentro das áreas de interesse, inclusive no faturamento. Se vocês assistirem, eu vou botar o link aqui na sequência, o webinar que eu gravei com o gestor da Quanta na semana retrasada, ele tem uma TV na área de faturamento para ver os indicadores que empurram a gestão, para ver não conformidades. Para quem tem acreditação, também super importante, né? Para manutenção de acreditação, para ter os indicadores em tempo real do que está acontecendo na operação. Então, primeira grande característica, a gente tem integrações com a maioria dos sistemas, e se não tem algum sistema diferente, a gente constrói. Esse é um atributo nosso. Segundo, casos de sucesso. A gente tem várias Unimedes usando, eu vi o Muricy cumprimentando aqui vários participantes, Santa Casas, hospitais filantrópicos, hospitais privados, clínicas de diagnóstico por imagem igual a Quanta de Curitiba, Unimed Litoral, Redditor, enfim, vários, tá? Vários clientes. Todos esses cases vocês encontram no nosso site e escutem lá o depoimento do gestor financeiro, né? Que compartilhou, por exemplo, recentemente lá de Blumenau, Hospital Santo Antônio, que ele conseguiu otimizar uma receita estimada de 11 milhões em um ano por conta de uma gestão da hora da alta do paciente. Então, assim, vocês sabem que se ele passa num determinado horário, 10 da manhã, significa uma nova refeição, significa uma troca de lavanderia, significa custos, né? E muitas vezes esse paciente ganha alta 11 horas da manhã, meio-dia. Então, assim, por causa de uma hora, eu tive que fazer a troca de lavanderia lá, eu tive que fazer, providenciar uma outra refeição para os acompanhantes e o paciente, e por conta de minutos que eu poderia ter otimizado. E eles mediram isso está no depoimento deles, e num ano isso significou 11 milhões de reais. Só por ter uma gestão mais fina nesse tipo de procedimento. Outros casos da clínica Quanta, teve um dia que o sistema principal da clínica não subiu o banco de dados, eles têm 80 pessoas só na área de atendimento ao cliente, então é muita gente, é uma clínica grande. E como é que fica a agenda, a gestão de agenda do médico se o sistema está fora? O sistema que faz o agendamento? Bom, o Inou tinha todas as agendas, o Inou manda essas agendas todo dia por WhatsApp para os médicos, então otimiza esse processo, que no final da história vai virar receita também da organização. É uma entrega super rápida que a gente faz, porque a gente já tem os indicadores prontos, as melhores práticas. Então, se você quiser um indicador aqui da área de oncologia, da área de glosa, da área de contas a pagar, de contas a receber, eu quero o meu DRE em forma de indicadores, a gente tem isso pronto. Tem possibilidade de trazer dados de outras fontes, e aqui é um exemplo, né, com base no que é falado, né, numa rede social, isso pode gerar um indicador de percepção de qualidade. A gente pode ter indicadores de previsão do tempo. Vocês sabem disso, que quando o tempo fica muito frio em algumas regiões ou muita chuva, você tem uma tendência de ter no show, ou seja, as pessoas que não comparecem para o exame ou pelo atendimento, e isso se traduz no final da história numa perda de faturamento, porque você tem os recursos disponíveis, mas não consegue executar. Então, você pode trazer indicadores de outras fontes que aparentemente parecem menos estruturadas. Foi comentado aqui de uma planilha, pode ser uma fonte de um PDF, a gente consegue trazer dados dessas fontes também. Outra coisa super importante é a inteligência artificial, né? Indicadores, eles têm que ser interpretados, eles precisam de uma análise crítica, que a gente chama. Então, para quem tem muito processo de acreditação, você precisa dar um parecer sobre o indicador obtido. E aí vem um grande suporte da inteligência artificial, que consegue analisar esses indicadores e dar um prognóstico, dar insights estratégicos, que é assim que a gente chama. Então, aí vem uma contribuição forte da inteligência artificial. Como disse aqui a Priscila, é a pessoa que está aqui na frente da tela.
É uma pessoa que precisa otimizar o tempo dela, é a pessoa que precisa ter um benefício real de um ganho de performance. Então, existe já isso disponível também hoje dentro da nossa oferta. A inteligência proativa, né, pô, bateu 90% de taxa de ocupação na nossa área de atendimento. Poxa, eu preciso tomar uma providência? Como é que eu fico sabendo disso? Eu fico sabendo disso porque existe uma inteligência proativa do sistema para criar um alerta. Pode ser por um WhatsApp, um Telegram, uma mensagem ou um e-mail para quem é devido. Então, é o sistema trabalhando para o usuário e não o usuário trabalhando para o sistema. Por fim, eu já vou passar a palavra para a Josiane, que vai nos mostrar na prática o que eu estou falando. A gente vai navegar aqui, ver alguns desses indicadores, sempre com esse foco, pensando numa jornada que o paciente tem dentro da instituição, da porta de entrada até a alta, e como isso tudo impacta direta ou indiretamente na gestão do faturamento da organização. Josiane, eu vou passar a palavra para você. E eu aqui falando com o microfone fechado. Obrigada, Cris. É exatamente isso. Vou mostrar para vocês na tela o Inon na prática e vocês vão entender ainda mais a fala que o Cris colocou de forma brilhante. E aqui vocês já estão vendo minha tela? Só se o Cris puder sinalizar o microfone. Sim? Sim, sim. Show de bola. Legal. Gente, esse aqui é uma tela de um Inou na vida real, prática. Estamos, inclusive, na tela de login, divulgando o congresso. Quem é cliente do Inou já tem, se tiver na versão mais recente, já tem esse modo de visualização, tá? E aos que eu vi que tem muitos clientes do Inou, convido para que vocês se alinhem com as equipes de suporte ali e atualizem suas versões para que vocês vejam disso aqui, né, dessa versão que eu vou mostrar agora para vocês, aonde eu já vou trazer aqui essa realidade dos kits, mas também já estarem se preparando para uma outra novidade que eu vou mostrar também na sequência. Falando do nosso tema 1000 indicadores e um caminho. O Cristiano comentou no início da fala dele sobre a nossa expertise de 10 anos e que, naturalmente, cada vez que a gente começava um projeto, para não dizer que a folha estava tão em branco, quem é cliente do Inou sabe que os profissionais que iam vinham com uma expertise muito grande, costuravam aquilo, mas a gente percebeu, né, no decorrer dos 10 anos, que existiam uma sequência de indicadores, melhores práticas que eram vistas e que depois um cliente trocando ideia com o outro batia na gente aqui a mensagem de que, olha, eu queria aquele, ou seja, a gente conseguiu ir coletando as melhores práticas e, claro, né, também muito alinhados com esses clientes e também com instituições de organizações, avaliadores Kimentum, canadense, ONA, Joint Commission. Então, todo esse elencar aí de melhores práticas, experiências, percepções, fez com que a gente pudesse não só ter aqui em fábrica mais de. Eu cheguei em um levantamento que tinham mais de 10.000 indicadores, alguns ali, os assuntos ainda que batiam, ok? Mas a gente pensou, não, vamos colocar, organizar em temáticas para facilitar a enxergar o valor pelo mercado, que já era nítido que se tinha um valor, mas isso de uma forma para também atingir aos que já eram clientes e, naturalmente, aos novos clientes também. E foi nisso que os 1000 indicadores iniciais, fora os outros que estão aqui no repositório, aqui no setor de soluções, eles foram organizados, e aqui eu estou mostrando uma área de cases para vocês, que é um Inou na prática, porém uma base naturalmente, né, anonimizada e não uma base de um hospital nesse momento, mas é totalmente proporcional a uma base de um hospital. E percebam que nós temos aqui 40 kits com exemplos práticos e convido já a todos, sejam clientes ou ainda novos, futuros clientes, colegas aí de mercado que queiram conhecer, entrem no nosso site e lá a gente tem uma área de testes de 7 dias grátis e vocês vão poder acompanhar esses modelos. Para esse primeiro, né, naturalmente para um lançamento, para uma primeira versão,
estou aqui mostrando para vocês, deixa eu botar em tela cheia para ficar melhor a navegação. Então, vocês estão vendo aqui dashboards relacionados a resumos de atendimentos, por exemplo. Então, esses 40 kits, eles vão de ponta a ponta dos processos. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais detalhes, ó. Então, vai desde a atenção da porta de entrada até o desfecho, mas não só o desfecho clínico, o desfecho lá na análise da controladoria, da análise de custos e das receitas também. Então, tudo isso de ponta a ponta influencia totalmente aqui no nosso tema também de todos os anos aqui no Congresso, que é fomentar o faturamento, os ciclos de receita. Então, no nosso site, vocês vão ter acesso aos testes, né, de 7 dias com o Inovo, vocês vão poder perceber isso e já conseguir imaginar isso também para as suas realidades com os seus sistemas, e um sistema que o Cris acabou não enfatizando ali, mas que depois eu anotei aqui, a Ruth Brito comentou que, além de todos os sistemas, ainda tem também os processos manuais, não só manual papel, ainda brinquei com ela ali no comentário, temos os manuais do maior concorrente de todos os BIs e Analytics do mundo, que é o Excel. Quem nunca viu, né? O pessoal da TI aqui, em especial, a gente vai lá, tem todo um trabalho de implantação desses 50, 100 sistemas aí, como a ANAP salientou e foi bem enfatizado pelo Cris, e ainda por cima, bem conversado, apesar de tudo implementado, treinamentos, quando vai ver o usuário ainda tem um Excel também, e bobear ainda convence a TI de que aquele Excel é necessário. No Inovo, se necessário, tão primordial para a instituição, também daria para ler esse Excel, como o Cris colocou ali depois. Então, navegando pelos nossos kits, vocês vão perceber que tem desde a atenção, portas de entrada, monitores e gestão à vista de painéis de atendimento, seja no PS, na estrutura dos leitos já de internação, centro cirúrgico, enfim, todos esses pontos, perfil epidemiológico dos pacientes, analisando quem são os pacientes que estão nesse momento, menor idade, a maior idade, de que região estão vindo, tudo isso que está aqui, quando a gente fala, por exemplo, de uma situação de atendimento, independente do sistema que vocês utilizem, pode até ser fora do escopo ali dos TASIs, MVs, Pixions, e esses que são os maiores players do mercado, eu tenho certeza que todo sistema de saúde existe a unidade básica que é atendimento. Então, mesmo que você não tenha um desses players, a gente consegue também ajudar, mesmo sendo um sistema ainda não muito conhecido, porém, que tem essa célula básica, né, essa menor divisão ali, e que é o que fundamenta, né, depois para que vocês possam evoluir e chegar de ponto a ponto dos processos. Então, percebam, vai passando pela gestão de exames, ocupação hospitalar, gestão de cirurgias, infecções, desfechos da alta, depois passa também para a visão de command center, gestão administrativa, financeira, e é aqui que tudo isso se compila na parte administrativa financeira, onde vocês vão começar a poder ver com mais tangibilidade por que o meu ticket oscilou, aonde que estão, assim também, né, da mesma forma, onde estão os custos, quais que são as unidades das contas, né, onde tem maior rentabilidade, onde não tem, já passando por uma visão de controladoria. Então, essa estruturação de kits vem, primeiramente, para organizar a nossa entrega de valor, que já era gigante, e a gente tem visto um feedback muito bacana do mercado quando testando aqui, olhando essa área de cases, e vale bastante a pena também, eu já mostrar aqui para vocês, uma versão que está já em utilização por alguns clientes da versão alfa. Deixa eu mostrar aqui para vocês um Inovo, onde a gente tem aqui exemplos com análises inteligentes. Só vou ter que tirar aqui da área de tela cheia, porque eu tô com a telinha do Zoom, fica aparecendo aqui em cima, eu não consigo ver esse botão maravilhoso, que é aqui, análise inteligente. Então, essa é uma versão que naturalmente está com os clientes alfa, que tem nível de parceria alfa e beta aqui conosco, na Inovo. O que esses clientes já estão usando e que, a partir do ok deles, já vai estar para todos os outros clientes
na versão oficial, né, de grande demanda ali. Você seleciona o que você quer analisar aqui do seu dashboard, que elementos você quer, e você clicando aqui em analisar, ele vai passar por uma análise inteligente. Naturalmente, aqui eu acabei dando uma abusada, que eu peguei um exemplo de balancete, comparando 2 anos de contabilidade, dos registros contábeis, e agora que eu vou só puxar a análise, apesar de eu ter feito uns minutos atrás, eu consigo voltar aqui em histórico da análise, vou visualizar e percebam que ele trouxe aqui a análise estratégica do dashboard. Ele traz o panorama geral daquelas 2 percepções dos 2 anos. Também ele traz aqui situações de insights estratégicos, ele acaba sinalizando que conta, que nesse caso eu estou analisando contas contábeis, mas eu poderia estar analisando direto dos protocolos de faturamento, poderia estar analisando direto dos itens consumidos em cirurgias, que foi dispensado, os anestésicos estão caros, enfim, tudo, qualquer coisa que circule em dados. Então, ele traz os insights estratégicos, análise comparativa com o mercado, riscos e oportunidades. Então, aqui vocês estão vendo na prática aquilo que estava lá no slide do Cristiano e que não é um slide de comercial. Ele é, de verdade, uma situação que traz a prática com as melhores, não só tendências, falando de Python, falando de IA, trazer a tendência para uma situação prática. Ainda falando de Python e nessa nova versão aqui, não só com IA, mas também trazendo para quem é das TIs aí, que gosta bastante de trabalhar em Python, esse aqui, por exemplo, é um painel que eu criei, trazendo o índice IPCA, vindo lá do Banco Central, então está mostrando aqui mês a mês, não é um dado de um banco de dados que está aqui na Winou, ou que está em algum cliente, não, está vindo lá direto do Banco Central, que é a referência. Então, aqui você consegue ver, opa, que meses teve índices, como que estava o índice IPCA nesses meses, e por que é que quando eu venho aqui, de repente, em alguns tipos de materiais, isso está acima ou abaixo daquele índice, você consegue negociar melhor. Então, são situações que a gente começa a ver que não são apenas coisas tecnológicas, bonito de se ver na teoria, e não trazendo para a prática, né? É totalmente factível para a prática. Há mais uma situação aqui do Python, bem técnica, mas trazendo para o popular, né? O Python, ele consegue, de forma limpa, sem precisar demandar exclusivamente de profissionais da Winou, ou seja, qualquer pessoa que tenha um curso técnico de Python consegue já trazer esses resultados via Winou. Percebam que num componente que não existia no Winou, eu pedi para ele criar, via Python, uma visualização dos dados em nuvens de palavras. Isso aqui está trazendo do balancete, aquela análise que eu mostrei para vocês da inteligência artificial trazendo essa compilação. Mas aqui, a nuvem de palavras, ela trazendo dessa forma, você já consegue ver o peso das maiores contas e consegue, logicamente, para quem é expert em controladoria, você não precisaria necessariamente disso, porque você já conhece, mas isso vai facilitar para as pessoas da sua equipe, para engajamento, e naturalmente o tempo que você, como expert, demoraria para levar isso, ainda existiria um tempo, você está economizando isso, e é como a Pri comentou no warm-up aí, né, da nossa apresentação, que isso vai fazer, não vai substituir o profissional, mas vai valorizar esse tempo precioso dele. Cris, o que você gostaria de complementar? Eu acho que estão batendo aqui o nosso tempo. Sim, tá batendo nosso tempo. Eu acho que, Josi, a gente conseguiu deixar essa mensagem, né, e vou reforçar aqui ela novamente. O Winou é um grande consolidador de diversas fontes que impactam numa visão mais holística. Então, eu quero ter uma visão holística do meu paciente, da porta de entrada até a alta. Ele passa por diversas fontes de dados, diversos sistemas. Como que eu vou gerar um indicador se ele está em diversos sistemas? A gente precisa consolidar esses dados. A gente precisa estruturar isso numa informação mais fácil de leitura. É isso que a gente faz. E a gente, por prática de experiência de 10 anos, em diversos setores da saúde, conseguimos catalogar mais de 1.000 indicadores nesses 40 kits
por assuntos que a gente estruturou aqui, que vocês viram. Quem quiser experimentar, é só entrar no nosso site, eu coloquei o link, tem um botão lá, teste grátis, você entra, navega, experimenta tudo que está aí, tá? Exatamente a tela que a Josi mostrou, e a gente está super disponível para conversar, explicar melhor, entender a realidade de cada um, que às vezes existem fontes não estruturadas, né? Eu estava conversando outro Isso dia com mesmo. uma rede de hospital que eles têm mais de 5.000 colaboradores. E um dos problemas que eles tinham era consolidar a gestão da saúde dos colaboradores. Porque, assim, tinha um software lá de previdência, tem funcionário que está afastado mais de 15 dias, tem funcionários que têm atestado médico e não aparecem, tem a questão dos benefícios, tem a gestão preventiva da saúde dos colaboradores. E ele tinha diversos sistemas para fazer essa gestão. E ele precisava consolidar isso tudo. Então, o Inou entra nesses cenários. Vamos consolidar essas diversas fontes, entender qual é o melhor indicador para a sua realidade. A gente tem mais de 1.000 prontos, mas não está descartado a hipótese de construir novos, porque você tem que cruzar dados e gerar um terceiro dado com isso. E é isso que a gente está fazendo. E agora, com a tecnologia da inteligência artificial, a gente consegue prover análise desses indicadores, ajuda também no processo de facilitador, né, da obtenção da informação, porque às vezes você precisa de um dado para ir para uma reunião, então você pode perguntar, porque você pode conversar com os dados via IA, e ele te dá uma resposta com base nessas informações que estão consolidadas. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado. Eu sei que a gente já estourou o tempo aqui, a gente está super disponível, e eu devolvo aqui a palavra para a Priscila.